Bom, e hoje o vídeo é sobre Devil May Cry. Bom, a gente vai falar da polêmica e vamos falar do anime em si. Desse personagem também que eu acho muito foda, o Dante de Devil May Cry. Eu acho que você já conhece, diretamente da Netflix. Se você ainda não viu, vá lá conferir e depois você volta a ver esse vídeo. Porque vai ter spoiler. Infelizmente vai ter spoiler aqui nesse vídeo. Então já vamos começar falando do Dante. Galera, e o primeiro jogo de Devil May Cry que foi em 2001 que apaixonou todo mundo que já jogou ou que ainda joga aquele jogo. Mas hoje não vamos falar do jogo. Vamos focar no anime da Netflix, ok? Pra começar, bom, o Dante é um rapaz muito foda que sofreu muito pela perca dos seus pais na infância. Com isso, ele buscou aprimorar seu conhecimento e todo o seu poder como um jovem mercenário e caminhou por esse caminho sombrio até quando a ameaça aparece. Dante precisa estar lá para resolver essa tal ameaça. Seja ela criatura do submundo, seja ela criatura de outro planeta ou seja ela criaturas e mercenários deste mundo. Em resumo, o cara é foda. Bom, temos a primeira missão de Dante quando ele vai salvar uma mãe que estava com a sua filha, que não é filha de verdade, salvando essa mulher de criaturas do submundo que estavam atacando essa mulher de alguma forma. E ele vem e detona a cara de todos os inimigos. Em resumo, o cara é foda. E ainda de forma linda, termina fazendo aquela piada. Cara, bang! É, o esqueleto não é o mesmo desde os anos 80. Não foi das melhores, mas você... Bom, aí a gente se perguntou por que o Dante tá nesse mundo, o que ele tá fazendo aqui nesse momento, por que ele é um mercenário, por que ele tá sendo atacado por demônios. Bom galera, o Dante é um mercenário, como eu tinha falado anteriormente, a missão dele, seja ela boa ou ruim, ele só quer que não seja chata. Se a missão for chata, ele não vai fazer. E pode ser criatura de outro mundo, de outro universo, o Dante vai fazer a missão, só que aquela não seja muito chata. Enfim, ele tem um colar que é um colar passado de geração da família dele, onde é uma porta que abre os infernos. Porém, como o Dante é muito inocente, ele ganhou isso da sua família e não sabe nada sobre esse colar. Mas futuramente ele vai saber o que significa aquilo que ele carrega no seu peito. E o Dante vai sofrer por isso, porque primeiramente ele não sabe o que significa o colar e ele vai ser atacado por vários mercenários, porque mesmo que não pareça para Dante, o colar é apenas uma lembrança da família dele que deixou para ele. Mal sabe ele que esse colar significa muita coisa além de uma só lembrança. E é a partir daqui que a gente tem inicia o enredo do anime, que é sobre este colar do Dante e o sangue do Dante, que eu vou falar mais um pouquinho pra frente. Galera, e o Dante enfrenta um grupo de mercenários. Além dos mercenários, existia um grupo de esquadrão. E nesse grupo de esquadrão existe uma menina que é a causadora disso tudo. Inclusive, ela aparece praticamente o anime inteiro. Bom, e a Lady, por achar que o Dante é um demônio, ela acaba atacando o nosso herói e com isso causando algum tipo de dano nele. Mas mal sabe a Lady que o Dante é um híbrido, que é um humano que também é um demônio. E depois dessa briga toda, o Dante é capturado e é levado para o esquadrão de equipes especializados em caçar demônios. Só que mesmo não sabendo ainda que ele é um dos caras mais terríveis do inferno. E ainda também não sabendo que ele pode se transformar no herói de Esparta. E vai descobrindo mais sobre o poder dele com o decorrer do anime. Mas isso não é tudo, porque ele vai descobrindo também o paradeiro da sua família e o que aconteceu durante aquela época sombria. Bom galera, e o Dante é capturado, a gente perde o nosso herói. E com isso ele vai tentando escapar do caminhão de alguma forma, até que... Bom galera, e aqui a gente já entra no arco do anime, que é o Coelho Branco. Esse coelho, ele é uma espécie de abridor de portais, também conhecido como vilão. Ele vai infernizar a vida do pessoal, inclusive a do Dante. O coelho tem uma missão de pegar o colar do Dante e também uma obsessão pelo sangue do Dante, ou seja, para abrir o colar ele precisa do sangue do Dante. E lembra no início do vídeo que eu falei que a culpada disso tudo era Lady? Agora você vai descobrir a história completa do coelho. Galera, o coelho não era apenas uma pessoa mal, ele era uma pessoa boa. Porém, ele foi transformado com o decorrer do anime por ter salvo todas aquelas pessoas boas que estavam lá naquele local e queriam viver uma vida
pacífica. Porém, ao ver todos seus amigos serem pegos de surpresa pelos humanos e serem todos derrubados em batalha, o coelho finalmente mudou de lado. E naquele dia, Lei, ela mesma, transformou o coelho numa pessoa má. Bom, galera, e agora o coelho não vai descansar enquanto ele não conseguir abrir todo o portal do inferno e causar um caos na humanidade. Bom, galera, agora que vocês sabem o porquê que o coelho tá caçando Dante, tá caçando o pessoal, vamos continuar no anime. Galera, agora o Dante tá passando por uma perseguição para recuperar o colar que a Lady perdeu pro coelho. E inclusive ele não sabe que tá com um problema no pescoço. E logo vai descobrir da pior forma possível como que é ter o pescoço explodido. Galera, o coelho tem muita inteligência para dobrar o Dante da pior forma possível. E infelizmente o Dante cai na armadilha dele e acaba sendo capturado pelo coelho. Bom, a Lady deixou peças no pescoço dele que era para ele não escapar de forma nenhuma num raio de 1000 metros. Bom, e dessa vez o coelho conseguiu o amuleto para ele e ele finalmente conseguiu pegar o Dante também. Agora ele tem o sangue e o amuleto em suas mãos. Bom, e lá no avião, como o Dante é um pouquinho inocente, o coelho explica pra ele passo a passo quem é ele e por que o pai dele era um dos comandantes do inferno. E é aqui que o Dante descobre também que ele tem sangue demoníaco e que ele é um híbrido. E galera, precisa de muita coisa ainda pro coelho abrir o portal. E uma delas é o sangue do Dante e o outro sangue que é o do seu irmão. E digamos que o coelho vai atrás de completar a sua missão, seja ela qual a dificuldade que ela tiver e qual a dificuldade que for. E bom, continuando a missão aqui, o Dante consegue escapar do avião. E aí que ele descobre o seu novo modo e sua nova transformação. A transformação de Devil Trigger ajuda o nosso amigo Dante a salvar todas as pessoas que estavam naquele momento caindo daquele avião. E como eu disse no início, o coelho é muito astuto e ele quer que o Dante vá atrás dele. E é nesse momento que não só ele e também a Lady vai atrás do coelho com toda a sua equipe da Darkon. E é a partir daqui que começa a caçada pelo colar. A partir daqui, a missão de Dante não é só recuperar o colar, como é salvar o mundo de um portal que vai ser aberto. Bom, e a partir daqui que a Lady precisa da ajuda do Dante para recuperar o colar também e para salvar a sua missão. Na verdade, o Dante não precisa bem da ajuda dela, mas ela se ofereceu. Galera, na luta final do Dante que ele enfrenta o coelho, depois da Lady tá passando um maior apuro e maior perrengue com esse tal coelho. O coelho abre um portal que abre todos os animais que estão lá no inferno. E o Dante sim, o Dante tenta enfrentar todos esses animais e aliás, ele tenta derrotar o coelho. Galera, agora rapidinho sobre o coelho. Detalhe, ele era um humano, só que estava no mundo dos demônios. E graças a Lady, ele agora é um cara do mal, porque viu todos seus amigos perderem a vida naquele momento. E sim, ele é afetado por ter perdido a batalha e se transforma numa criatura bastante estranha. E assim ele enfrenta o Dante. Bom, agora o Dante tá desesperado para terminar com isso o mais rápido possível. E para isso ele pula do helicóptero e acerta o coelho de forma linda. E o coelho fica sem fazer nada. E bom, depois de perfurar o nosso herói, fisicamente ele fica afetado. E com isso a gente tem quase um fim do Dante. E o inferno toma conta da Terra. Só que dessa vez a Lady ajudou ele de forma esplêndida. Olha, o Dante ativa mais uma vez a sua forma Devil Tiger e consegue atravessar o monstro de fora a fora. E com isso, ele tem a sua vitória carimbada em cima do coelho. E por fim, agora ele vive com a vontade de achar o seu irmão. Bom, galera, esse foi o anime do Dante, mas espera que ainda tem mais. E lembra no início que eu falei sobre a polêmica e vou recapitular o que eu acho e a minha opinião. É a minha opinião. O primeiro ponto foi o Dante mesmo, porque o Dante apresentou muito fraco perante inimigos que seriam derrotados por armas humanas. Já a Lady recebeu um estilo militar que não agradou muito o pessoal que acompanha e que sabe como funciona Devil May Cry. E cá entre nós é totalmente diferente do mundo dos games da Lady original. Já demônios foram retratados como vítimas. Bom, acontece que isso muda um pouquinho o entretenimento e um pouquinho do que vem retratado no jogo que a gente já jogou e que conhece. Bom, digamos que tem pontos positivos, como a citação de Raccoon City e aquilo que chamamos que seguiu um pouquinho do mangá. Isso salvou um pouquinho o anime. Mas tem que melhorar e vai melhorar. Eu aposto que ainda tem muita coisa pela frente que dá pra melhorar. Um exemplo é recrutar coisas que tem no jogo mesmo e colocar no anime. É uma das formas de melhorar o anime.
Bom, esse foi meu vídeo de Devil May Cry. Eu espero que vocês tenham entendido a polêmica, tenham entendido um pouquinho do anime e que vocês assistam de coração e compartilhem e curtam meu vídeo. Obrigado de coração, eu vou ficando por aqui. Vai ficar vídeo aí em cima do card e também vai ficar no final da tela. Assista esse aqui também, ele vai te ajudar a entender um pouco desse personagem. Valeu, tamo junto, é nóis.